Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, estamos no início de mais uma aula do nosso curso sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade? A ansiedade pode ser vencida. E nós estamos falando sobre a relação da ansiedade com a nossa vida financeira. E hoje nós queremos dar um passo a mais sobre vencer a ansiedade. Para nós vencermos a ansiedade com relação à vida financeira, nós devemos vencer a avareza e a ambição pelas coisas terrenas. Esse é o tema de hoje. E nós vamos começar lendo 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 11, que diz assim: E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Muitas pessoas correm atrás do lucro. Hoje há uma corrida desenfreada acerca do lucro, de se ganhar mais e mais dinheiro. A nossa sociedade é muito preocupada acerca do que se vai lucrar. Em tudo nós queremos ter lucro. Apesar de ser uma palavra relacionada com o comércio, com o mundo dos negócios, em praticamente todas as áreas da vida podemos visualizar a possibilidade de obter algum tipo de lucro. Paulo dá uma guinada nessa forma de pensar quando ele diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha que coisa tremenda, né? Isso aqui é realmente uma coisa revolucionária dentro dessa questão de se buscar desenfreadamente o lucro. Uma pergunta importante que devemos fazer a esse versículo aqui é o seguinte: o que significa piedade? Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então é muito importante nós sabermos o significado da palavra piedade. Piedade, no dicionário bíblico, é respeito pelas coisas de Deus e espírito de devoção. O que faz com que tenhamos, sim, uma grande fonte de lucro quando o respeitamos, pois tudo o que temos gerado por ele nos é suficiente. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, 7 a 8. Com certeza, no mundo capitalista em que vivemos, esta afirmação é vista com total reprovação, pois vai contra tudo aquilo pelo qual as pessoas são ensinadas desde a infância, como sendo mais importante de conseguir ao longo da vida. O acúmulo de coisas materiais, não importando o quanto possa custar essa busca frenética pelo ter. Queremos cada vez ter mais. Mas a pergunta persiste. Afinal, o que é piedade? Muitos dizem que a piedade faz parte do caráter cristão. Porém, para mim, ela é muito mais do que isso. A piedade possui um outro aspecto ainda mais fundamental do que o caráter, e que de fato é o fundamento sobre o qual o caráter piedoso é edificado. A Bíblia apresenta algumas pistas sobre a piedade. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, fala de Enoque, que foi pai de Matusalém. Em um breve resumo da vida de Enoque, porque são apenas 3 versículos, por 2 vezes Moisés o descreve como alguém que andou com Deus. O autor de Hebreus dá a Enoque um lugar na galeria da fé, no capítulo 11, porque vê a Enoque de uma perspectiva ligeiramente diferente. Ele o descreve como alguém que havia agradado a Deus. Aqui estão, portanto, 2 pistas importantes. Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. Essas 2 afirmativas
deixam claro que a vida de Enoque era centralizada em Deus. Deus era o ponto focal, a estrela polar da sua existência. Portanto, podemos afirmar que piedade é levar uma vida de devoção a Deus. No Novo Testamento, a palavra empregada para piedade, no seu sentido original, transmite a ideia de uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações agradáveis a Ele. Piedade é mais do que caráter cristão. É caráter cristão que brota da devoção a Deus. Mas também é verdade que a devoção a Deus sempre resulta em caráter piedoso. Assim sendo, podemos concluir que uma vida de devoção a Deus é mais lucrativa do que a vida de um grande empresário que consegue fechar grandes negócios. Paulo entende que quando vivemos uma vida piedosa, receberemos de bônus uma graça que vai produzir em nós o contentamento. Ou seja, o contentamento é fruto de uma vida piedosa. Agora, uma segunda pergunta. Por que Paulo afirma com tanta propriedade que a vida piedosa é tão lucrativa? Simplesmente porque não vamos levar nada deste mundo. É simples assim. Tudo aquilo que entendemos que é lucro, ganho, sucesso, vai ficar aqui, meus irmãos. Eu vejo tanta gente correndo de uma maneira desenfreada acerca desses valores. E a Bíblia nos mostra que essas coisas vão ficar por aqui. Tudo que tem valor vai ficar de herança ou de desfrute para alguém. Vamos entrar na vida eterna da mesma maneira que entramos na vida terrena, sem nada. Por isso devemos seguir o conselho do apóstolo. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui ele nos reporta para o Sermão do Monte, onde Jesus deixou claro que este suprimento de Deus vai nos garantir. Então não precisamos ficar desesperados, ansiosos, né? Paulo também vai nos mostrar o que acontece com as pessoas que não conseguem esta linha de pensamento e atitude. Né? Pessoas que não seguem esta linha de pensamento e atitude. Qual é o resultado da decisão de não levar a sério a vida de piedade? Primeiro, sempre haverá o risco de cair em tentação. Verso 9. Seremos tentados a viver com ostentação, arrogância, orgulho, soberba. Essas são algumas tentações que campeiam a vida de uma pessoa que quer ficar rica. Segundo, pode-se cair em armadilhas, também no verso 9. São situações que Satanás vai preparar para que caiamos nelas e comprometamos nosso testemunho, nossa integridade cristã. Terceiro, pode-se desenvolver muitos desejos insensatos e nocivos. Verso 9. Seremos vítimas da busca incontrolável por prazer e posse de bens. E, enfim, pode-se afundar na ruína e na perdição. Este é o final de toda pessoa que troca a vida de piedade pela busca desenfreada e obsessiva por riqueza. Tudo isso vai acontecer por causa do amor ao dinheiro, de acordo com o versículo 10. O dinheiro em si mesmo não é bom nem mal, mas há um poder por trás do dinheiro. E esse poder nos induz a amá-lo, a nos fazer totalmente dependentes dele. Quando somos atingidos por esse poder, nos tornamos escravos de Mamon, nos desviando da fé e nos atormentando com muitas dores. Concluindo, Paulo dá algumas orientações para vencermos o amor ao dinheiro, a busca por riquezas, e passemos a usufruir dos lucros verdadeiros que nos são proporcionados pela vida piedosa. Primeiro, como homens e mulheres de Deus, devemos fugir de tudo isso. Versículo 11. Observe que Paulo não nos exorta a enfrentar essas coisas, mas a fugir delas. Viver piedosamente implica em renunciar completamente o desejo por riquezas e o amor ao dinheiro. Ele não diz que devemos rejeitar as riquezas, o dinheiro. Ele não diz que devemos não desejar, né, possuir dinheiro. Não é disso que ele está falando. Deus pode nos enriquecer e nos dar muito dinheiro. Deus não tem problema com isso.
O que devemos fazer é desenvolver uma vida de intimidade com Deus para sabermos o que fazer com tudo, o que superar as nossas necessidades. O princípio básico que está por trás dessa atitude é, versículo 8, tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos alegres. E, no mais, vamos investir no reino de Deus. Segundo, na medida em que fugimos de tudo isso que é contrário à vida piedosa, devemos seguir as grandes virtudes que produzem a vida piedosa. Paulo fala primeiramente de justiça. Devemos ser justos no trato com o dinheiro, nos negócios, no trabalho e em todas as áreas da nossa vida. Jesus nos ensinou que todo aquele que tiver fome e sede de justiça será saciado. Paulo nos exortou a vestirmos a couraça da justiça. Se queremos viver uma vida piedosa, devemos seguir a justiça. Segundo, devemos seguir a mansidão, a piedade. Devemos seguir a piedade. Desenvolver um estilo de vida marcado por uma fome e sede da presença de Deus. Não ser um mero frequentador de igreja, mas ser um adorador extravagante. Deixar de ser um mero ouvidor de mensagens e se tornar um ardente pregador do evangelho. Passar de um esquentador de bancos de igreja a se tornar um crente incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo encher cada espaço vazio das nossas vidas para que sejamos ricos da glória de Deus. Isto é o que significa seguir a piedade. Terceiro, a fé. A vida piedosa é uma vida de fé. Não dependemos mais das nossas forças, das circunstâncias, das pessoas, dos sistemas políticos. Agora dependemos de Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas, do nosso trabalho, dos nossos negócios, das nossas empresas. Enfim, Ele é o Senhor de tudo. Por isso, cremos nele e sabemos que Ele está no controle e vai nos abençoar. Isto é seguir a fé. Terceiro, o amor. O amor que nos leva a dedicar parte das nossas rendas, do nosso tempo, do nosso empenho em ajudar pessoas. O amor nos conduz ao serviço. Nos tornamos canais do amor de Cristo e inundamos a vida das pessoas com esse amor. Quem ama Deus e as pessoas a quem Deus ama, não tem espaço para amar o dinheiro e as riquezas. Quando amamos a Deus dessa forma, o dinheiro e os bens se tornam nossos escravos para abençoar a vida de outros. Se seguirmos o amor, não vamos seguir o ódio, a raiva, a ira, o egoísmo, a avareza e outros sentimentos semelhantes, porque o amor segue um caminho diferente deles. Para vivermos a vida piedosa, vamos ter que escolher mudar o rumo das nossas vidas e passar a seguir o amor. Quinto, a perseverança. A vida piedosa é um caminho sem volta. Por isso precisamos ser perseverantes. Vamos ter que enfrentar a incompreensão de pessoas que estão seguindo o caminho contrário. Elas não vão entender esse estilo de vida que não dá valor ao dinheiro e despreza as riquezas. Vão nos chamar de perdulários e irresponsáveis por darmos ofertas. Não espere que as pessoas que não creem no mesmo nível que você vão entender aquilo que você faz. Não vão entender esse amor por pessoas que são desprezadas e marginalizadas. Vão se perguntar por que oramos tanto, jejuamos tanto e vamos tanto à igreja. Além disso, vão reclamar todas as vezes que não vamos querer participar de festas, reuniões, onde acontecerão coisas que desagradam a Deus. Serão tantas perseguições que podemos ser tentados a desistir. Por isso, devemos seguir a perseverança. Em sexto lugar, a mansidão. Diante de tanta perseguição e incompreensão, vamos precisar ser mansos. Não vamos contra-atacar aqueles que não vão entender o nosso estilo de vida. Vamos tratá-los com respeito, mas vamos manter nossa firme posição de viver a vida piedosa. Assim, vamos experimentar e testemunhar o que Paulo afirmou no início desta passagem bíblica. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Através do lucro da vida piedosa, venceremos a ansiedade
provocada pelos problemas financeiros. Pois nesse estilo de vida, quem vai tratar dessas questões é Deus. Nós simplesmente vamos depender dele. A vida piedosa nos liberta da escravidão das coisas deste mundo, pois as riquezas que acumulamos nesta vida são perecíveis e passageiras. Mas as que ajuntamos no céu são eternas, de acordo com Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, e também Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Por isso Jesus nos alertou em Mateus 6, 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os bens materiais e a prosperidade são dádiva divina. Salomão nos reporta isso em Eclesiastes 5,19, também em Eclesiastes 3,13 e 1 Timóteo 6,17 também nos mostra isso. O que a palavra de Deus condena é o materialismo avaro, que cativa suas vítimas a este mundo, fazendo-as desprezar o reino de Deus. De acordo com Mateus 13, 21 e 22 e 2 Timóteo 4, 10. A solução para gozarmos das bênçãos de Deus, libertos da ansiedade, é adotarmos o estilo de vida piedosa e renunciar o apego às coisas deste mundo. Então, com isso, nós poderemos vencer a ansiedade provocada pela vida financeira. Amém? Então, encerramos por hoje. Voltaremos na nossa próxima aula para falar sobre necessidades cotidianas, a ansiedade que é provocada pelas necessidades do nosso dia a dia. Que Deus abençoe, meu querido aluno. Quero orar com você agora e abençoar a sua vida financeira, fazendo de você um investidor no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos alunos nesta hora. Que o Senhor os toque pelo teu poder, pela tua graça, liberta-os, ó Deus, de todo o anseio pelas coisas financeiras, a preocupação excessiva com as coisas deste mundo. Senhor, arranca do coração de cada um deles esse peso que se carrega pela preocupação com o pagamento das contas, das dívidas, situações, Senhor, que muitas vezes foram provocadas pela nossa resistência em obedecer os princípios da tua palavra. Mas agora eu oro para que, à luz das verdades reveladas pela tua palavra, todos possam receber graça e libertação nesta área financeira, se tornando investidores do teu reino. Assim eu declaro e abençoo cada um dos nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui na nossa Escola Bíblica Palavra Viva, com o nosso curso sobre ansiedade. Você pode vencê-la. E se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você não é inscrito no nosso canal, é nosso convidado a fazer parte dessa família, que é a Escola Bíblica Palavra Viva. E também você pode, é claro, compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Ajude pessoas. Vamos abençoar aqueles que estão lutando aí com a ansiedade na vida financeira. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.